Galerinha linda, chegamos então para uma reação de neutralização onde a quantidade de H+, e OH- não é exatamente a mesma, certo? No vídeo anterior nós vimos um H+, um OH-, dois H+, dois OH-, três H+, três OH-, tudo lindo, tudo maravilhoso para você resolver. Agora nós temos exemplos em que as quantidades são diferentes e eu preciso fazer um pequeno ajuste na minha equação para fazer essa tal neutralização total. Lembrando que nós estamos trabalhando ainda com neutralização total, ok? Então, olhando para a fórmula dessa base, eu percebo o seguinte: eu tenho 2OH. Para a neutralização ser total, a quantidade de H e de OH tem que ser igual, certo? A quantidade de H+, de hidrogênios ionizáveis, deve ser a mesma de OH-. Então, vamos fazer o seguinte, vamos escrever embaixo da base. Embaixo da base eu tenho 2OH- e no meu ácido eu estou com um H+ só. Então eu tenho 2OH- para um H+, não dá neutralização total, porque um OH- se combina somente com um H+. Então eu preciso aumentar a quantidade desse hidrogênio. E só é possível aumentar a quantidade desse hidrogênio se eu colocar um 2 aqui na frente do HCl. Colocando um 2 na frente do HCl, eu estou te dizendo o seguinte: agora eu tenho duas moléculas de HCl, eu tenho duas moléculas de ácido clorídrico. Bom, se uma delas libera um H+, duas delas vão liberar 2H+. Então, 2 mols de moléculas liberando 2 mols de íons H+. Cada combinação H+ ou H- produz uma água. Então, se eu tenho 2H+ e 2OH-, eu vou ter duas moléculas de água nessa reação. Então, eu escrevo duas moléculas de água. E na fórmula do sal, primeiro quem vem da base, então primeiro o magnésio e depois o cloro que vem do ácido. Só que eu tenho quantos cloros no lado do reagente? Eu tenho 2, então eu vou ter 2 cloros no lado do produto. Você deve olhar para o seguinte e pensar, cara, mas aqui o 2 está na frente, por que aqui ele ficou pequenininho? Cara, esse 2 na frente, ele está indicando que você tem 2 hidrogênios e 2 cloros nessa fórmula. Se eu colocasse esse 2 aqui na frente do magnésio, eu iria estar indicando para você que teria 2 magnésio e 2 cloro. E tem 2 magnésio na reação? Não tem. Olha aqui, ó. Você tem um magnésio só. Então aqui você precisa ter um deles somente. Então o 2 vai ficar pequenininho. A ideia é mais ou menos o seguinte: o que é coeficiente no lado do reagente, que é o número grandão, vira índice no lado do produto, que é o númerozinho pequenininho. Beleza? Vamos olhar na reação de baixo. Agora é a quantidade de H que está a mais do que a quantidade de OH. Então eu tenho 2H+ e um OH- somente. Então eu tenho 2H+, olhando para a fórmula desse ácido, e um OH- somente. Um H+ e um OH- vai formar uma água, então eu vou precisar ter 2 para eu ter 2 OH-. Então com 2 OH- e 2H+, eu vou conseguir formar duas moléculas de água. Mas o que sobra agora? Primeira parte da base. A parte da base que sobrou é o potássio. É o K que está ali para nós. Então K, só que aqui eu tenho o coeficiente 2 na frente. Então ele vai virar índice aqui no lado do produto. Então K2, e o que sobrou do meu ácido? O que sobra do ácido é CO3. Então K2CO3 na fórmula do meu sal. Beleza? Agora vamos olhar um mais elaboradinho. Gente, vou fazer o passo a passo do OH- e H+ para facilitar a tua vida aqui, para a gente entender o que é essa neutralização total aqui. Então, olhando na fórmula dessa base, eu tenho 3OH-, aqui estão eles, os 3OH-, e na fórmula do ácido eu tenho 2H+. Então eu tenho H+ e H+, beleza? Se eu fizer a neutralização, ela acontece OH-H+, OH-H+. E está sobrando o OH-, então eu tenho que fazer o quê? Aumentar a quantidade de H. Para aumentar a quantidade de H aqui do ácido, eu vou fazer o quê? Vou colocar um 2 aqui na frente. Então agora eu vou ter duas moléculas do ácido. Em duas moléculas do ácido, eu vou ter 2H+. Então em duas moléculas do ácido, eu vou ter mais 2H+. Essa é de uma, essa é da segunda. Bom, neutraliza aqui, beleza. Mas agora faltou OH- e sobrou H. Então eu vou fazer o quê? Vou aumentar a quantidade
de hidroxila também. Então eu coloco um 2 aqui na frente para aumentar a quantidade de hidroxila. Quando eu aumento essa quantidade agora, se um FeOH3 me fornece 3 OH-, 2 deles vão fornecer 6 OH-. Então eu vou ter mais 3 agora. OH-, OH- e OH-. Beleza? Então neutraliza esse hidrogênio que estava sobrando e sobram 2 OH-. Bom, se eu colocar mais uma molécula de ácido aqui, eu vou ter mais 2 H+ para neutralizar esses OH-. Então esse 2 que existia aqui, ele deixa de existir e aumenta essa quantidade para 3 moléculas de H2SO4. 3 moléculas de H2SO4 vão produzir 6 H+. 6 combinaçãozinha H+ com OH-. Uma molécula tem 2, a segunda forneceu mais 2, a terceira molécula forneceu mais 2. Então eu tenho 6 combinações H+ com OH-. Não tenha preguiça, anota isso para não fazer caquinha, certo? Para não tentar balancear errado. Cada combinação H+ com OH- produz o quê? Cada combinação H+ com OH- produz uma molécula de água. Então é H2O para todos. Então escreve quantas moléculas de água estão sendo formadas. Quantas moléculas de água foram formadas nessa reação de neutralização? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu escrevo lá no meu produto que eu tenho um total de 6 moléculas de água, mais a fórmula do sal. Na fórmula do sal, quem vem primeiro? Vem a parte da base. Vem o Fe, que é o ferro. Mas eu tenho 2 ferros, o que é coeficiente em um lado, está virando índice no outro de novo. E o que sobrou do ácido? Bom, o hidrogênio foi embora, então sobrou quem? Sobrou o SO4. Então, FeSO4. Cara, eu tenho 3 SO4, ó. Olha o coeficiente dele. Vou fazer o coeficiente dele virar índice. Só que eu não vou colocar só aqui do lado, ó. Simplesmente assim. SO43. Por quê? Porque vai aparecer Fe2SO43. E eu não tenho 43 oxigênios, eu tenho 3 SO4, 3 em um sulfato. Então eu faço o quê? Eu acrescento um parênteses aqui, ó, para indicar que esse 3 está valendo só para o SO4, senão fica SO43. Por que aqui eu não coloquei parênteses nesse Cl? Porque era só para o cloro que eu queria que fosse 2. Então não precisou de parênteses. Esse 3, ele não vale só para o oxigênio, ele vale para o oxigênio e para o enxofre, totalizando os 3 SO4 que eu tenho aqui no lado do reagente. Beleza? Então assim fica o balanceamento, uma neutralização total com um balanceamento de equações que é tão temido. Quando alguém fala em balanceamento de equações, normalmente o aluno assusta. Calma, é só ter paciência na hora de resolver, fazer o passo a passo que tudo se encaixa, dá tudo certinho. Beleza, galera? Eu espero ter ajudado vocês e até a próxima aula.